Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 26 de janeiro de 2022, são 22 horas e 22 minutos. Lição número 9 da classe de adolescentes, a santificação. A mensagem: procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Aos Hebreus capítulo 12, versículo 14. Sim, mais uma vez vamos falar de santificação. E por que mais uma vez? Porque você vai viver a sua vida inteira ouvindo falar de santificação. Por quê? Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Então nós sempre estaremos falando de santificação, independente da lição, a gente sempre vai dar uma pincelada, né? Vai sempre falar alguma coisinha sobre a santificação. Vamos descobrir. A Bíblia diz que precisamos nos santificar. Talvez você se pergunte, como podemos fazer isso? No dia a dia, como posso saber se estou no caminho da santificação? Será que a santificação é sinônimo de isolamento? É possível verdadeiramente ser santo? Muitas dúvidas podem surgir sobre esse tema e hoje vamos juntos encontrar as respostas para essas e outras perguntas. Em primeiro lugar, é interessante que você entenda que ser santo não é ser isolado, se isolar das demais pessoas, não é nada disso. Portanto, a santificação ela é uma separação do pecado. Pois bem, então você já sabe que santificação não é ser isolado, até porque se você estiver isolado, como é que você vai cumprir o ID de Jesus? Então, como ser santo? O que é ser santo? Ser santo, de uma forma direta, é ser separado. Separado de quê? Separado do pecado. Então, se você se desvia do mal, você está se santificando. É interessante também notarmos um comportamento específico. Por exemplo, muitas pessoas acreditam que são santos porque vão sempre às vigílias, às consagrações e sobe monte para orar. Bom, isso também é uma parte, também faz parte da consagração, ou melhor, da santificação. Entretanto, muitas pessoas que vão a esse tipo de trabalho, que é, mais uma vez, é uma ponte, né, para a santificação, não vigiam. Então, muitas das vezes, às vezes descem do monte, não vigiam e já fazem coisas erradas. Estão na vigília e saem da vigília e fazem alguma coisa errada. Então, veja que a santificação ela é um processo. Há 3 tipos diferentes de santificação que vou falar aqui. Hora de aprender. Sejam santos, pois eu sou santo. O que é ser santo? A palavra santo não significa algo inalcançável, mas simplesmente aquele que é separado do mal. Dessa forma, a pessoa que está no caminho da santidade luta para não cometer pecado, foge da aparência do mal, vigia, ora e lê a Bíblia. Olha aqui um ponto interessante. A pessoa que está em processo de santificação, que no caso é o seu caso, o que você faz? Você foge da aparência do mal. Uma outra coisa, você vigia. Você ora e lê a Bíblia. Olha que interessante. Então veja que ser santo não é algo impossível de ser alcançado. Eu nunca serei santo porque é difícil demais. Não. Muito pelo contrário, você vê Gênesis 5:24, o Senhor tomando Enoque para si. Por quê? Porque Enoque andava com Deus. Se ele andava com Deus, então ele vivia uma vida de santificação. Então o Senhor tomou para si. Então veja que andar em santificação não é impossível. Cá para nós exige um pouco de esforço, é verdade. Mas nada que você não possa fazer. Se você quiser ser separado, e é bom que você seja separado, ser santo, né? É interessante que você faça isso, justamente para se cumprir, né? E sem a santificação ninguém verá o Senhor, então você certamente quer ver o Senhor. Então, claro, você precisa viver uma vida de santificação. Nós precisamos, todo cristão precisa de viver uma vida de santificação, de ser separado do pecado. Então veja que
Aqui, assim, a ideia de ler a Bíblia, fugir da aparência do mal, vigiar e orar. Então, é algo extraordinário que, sim, nós devemos fazer. Eu estou procurando aqui e encontrei, segundo Reis, capítulo 4, vai nos falar algumas coisas bastante interessantes. Eu gosto muito do versículo 4, que é onde cabe aqui para nós. Depois entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte que estiver cheia. Aí você vai se perguntar, mas o que tem uma coisa a ver aqui com a santificação? Vamos falar aqui do azeite da viúva. O azeite é um dos símbolos também da santificação, né? Da consagração, é um dos símbolos. Mas qual é o ponto que eu quero te chamar a atenção? É o seguinte, no versículo 4, você observou que aquele que estiver cheio é colocado à parte, ou seja, aquele que estiver cheio, ele é colocado separado daqueles que estão vazios. É colocado à parte. Aquele que é colocado à parte, tudo que é colocado à parte, é separado, ele tem um local de destaque. Então, por qualquer coisa que você estiver fazendo, você colocar à parte, você separar, as pessoas veem que você separou. E por que você separou? Porque aquilo é bom. Então veja que aqui, aquele que estiver cheio, então você como é cheio do Espírito Santo, você é colocado à parte. Então o Senhor está notando você, o Senhor te observa. Então veja que a santificação, ela cabe para nós, cabe nos dias de hoje e sim, é muito possível. Ah, mas eu sou só uma pessoa que está na adolescência. Sim, você na adolescência, você pode e deve ser santo. Lembra de Davi? Davi tinha 17 anos. Mais ou menos a sua idade. Seja uma pessoa franca e concorde comigo. E ele não tinha uma vida de santificação, então você também pode e deve viver uma vida de santificação. Deus quer a nossa santificação. Portanto, quem recebeu a salvação deve morrer para o mundo e, através da santificação, viver para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para com Deus. Uma vez que você aceitou a Cristo como Salvador e segue os seus ensinamentos, você morre para o mundo. Você já não faz mais parte deste mundo. Você já é um cidadão do céu. Então você está justificado e ressuscitado com Cristo, né? Você está ressuscitado com Cristo, como diz Colossenses 3:1, como fosse ressuscitado com Cristo, buscar as coisas que são de cima. Então você vai começar a buscar as coisas do alto, né? Você vai começar a buscar a santificação, você vai começar a buscar a presença do Senhor. Então você morre para o mundo e vive para Cristo. E sim, Deus requer de nós santificação. Tipos de santificação. Santificação inicial. Assim podemos afirmar, a santificação inicial não é um processo, mas uma posição privilegiada a qual o pecador é colocado, pois para ele tudo se fez novo. O novo convertido é um tipo de crente que para mim é o melhor tipo de crente que existe. Estão muito animados para fazer as coisas, querem fazer, porque eles estão no primeiro amor, essa empolgação do primeiro amor. Agora veja-se falando de santificação, quando a pessoa aceita a Cristo como Salvador, ele é santificado naquela hora. Eu vou te dar um exemplo aqui bem apocalíptico. Imagine o mais vil pecador, um pecador terrível, tenebroso. Ele aceitou Jesus. No momento exato que ele aceita Jesus, ele é santificado. Isso quer dizer que se porventura ele morrer naquela hora, ele será salvo. Por quê? Porque isso faz parte da santificação inicial. Então veja que assim que a pessoa recebe a Cristo como Salvador, ele tem, vamos colocar aqui esse selo da santidade, vamos assim dizer, né? Ele é colocado um selo nele, mas esse selo ele pode ser tirado. Então ele é o mais vil pecador, aceitou a Cristo, foi colocado esse selo, mas ele precisa agora de uma santificação progressiva. É um processo de longo prazo e que não acaba, ou seja, para o resto da vida. Ele aceitou Jesus, ele foi santificado agora, mas ele precisa agora se manter salvo até o final da vida. É uma experiência ligada ao dia a dia do cristão, que se submete a Deus e se afasta do pecado todos os dias, segundo o caminho do aperfeiçoamento em Cristo. A santificação progressiva é o que buscamos como cristão.
Então, como cristão, nós buscamos todos os dias continuarmos sendo santos. Ou seja, isso é uma santificação progressiva. O que é santificação progressiva? A santificação progressiva não é aquela santificação aparente, que as pessoas estão na igreja, na vigília, na consagração, subindo um monte. Não é essa aparência. Né? Não estou dizendo que todos que fazem isso são somente aparentes. Estou falando aquilo que nós vemos. Então veja que aqui a santificação ela é cotidiana. O que adianta alguém que sobe um monte, por exemplo, para orar, mas depois não vigia, não lê Bíblia, não ora, depois não tem uma vida de comunhão com o Senhor? Não adianta. A santificação, ela é progressiva. Eu vou te dar um exemplo aqui bem prático de Eliseu. Eliseu, ele estava na casa de uma mulher, ele sempre ia à casa dessa mulher. Então, você vê que pelo convívio que essa mulher tinha com Eliseu, ela via Eliseu sempre em sua casa, viu parecer como ele procedia. Então eles sabiam que era um santo homem de Deus. Jó, por exemplo, Deus deu o testemunho de Jó, que ele era um homem reto e íntegro. Por quê? Porque Jó, no seu cotidiano, ele vivia uma vida de santidade. Ou seja, ele fazia todo o conjunto da obra. Ele orava, buscava ao Senhor, inclusive pelos seus filhos, né? Era um homem íntegro, era um homem reto, não defraudava ninguém, era um homem que tinha uma justiça tão alta que Ezequiel, capítulo 14, versículos 14 e o 20, vai dizer que ele pela sua própria justiça se salvaria. Era um homem temente a Deus. Então era um processo de santificação progressiva. Jó era santo todos os dias. Também Noé e Daniel também estão nessa lista aí. Então veja que era uma santificação progressiva. Tem também a santificação final. Ela acontecerá na última fase da nossa caminhada com Deus. Ela também é chamada de glorificação. No futuro, quando as promessas bíblicas se cumprirem e nós recebermos corpos gloriosos, nunca mais cometeremos qualquer pecado. Quando chegarmos a esse estágio, estaremos livres do pecado para sempre. O que é isso aqui? Isso aqui é o auge da santificação. Então vemos aqui 3 pontos. A santificação inicial, que é quando a pessoa aceita Cristo como Salvador. Segundo, a santificação progressiva, que é para o resto da vida. E agora tem a santificação final, que é a santificação, que é chamada de glorificação, após a nossa morte, ou após o arrebatamento da igreja, né? Por quê? Porque aqui vai estar o auge. E por que vai estar o auge? Porque aqui, nesse processo, não haverá mais pecado. Ninguém mais cometerá pecado. Então, é o auge da santificação. E é isso que Deus requer de nós, que nós venhamos estar sempre buscando a santificação. Aperfeiçoando a santificação. Renove seus pensamentos. O primeiro elemento a ser atingido pelo processo da santificação é a mente, pois dela procedem todos os pensamentos que determinarão nossos sentimentos e comportamentos. Isso aqui é algo muito importante. Efésios capítulo 6 vai nos dar um norte bastante interessante. Já abri aqui no 6, olha que coisa. Aos Efésios capítulo 6 vai nos falar alguma coisa para que nós venhamos ter esta firmeza no nosso coração. Só que aqui eu não estou achando onde é o ponto. Achei. Efésios capítulo 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai também o capacete. O capacete você põe aonde? Isso mesmo. Você põe na cabeça, porque é onde fica a mente. E aqui está o processo da mente. Você precisa vigiar naquilo que você pensa. Porque aquilo que você pensa, os seus pensamentos acabam virando sentimentos. E virando sentimento, haverá um comportamento assim. Ou seja, se você pensar numa determinada situação, numa determinada ação, vou fazer um negócio legal para você. Imagina que você está pensando agora numa pizza. Uma pizza é legal, né? Aí você vai começar a pensar em você fazendo o quê? Claro, comendo a pizza. Você pensou primeiro na pizza, agora você está
produzindo um sentimento pela pizza, vamos assim dizer, né? Você quer uma pizza. E agora o que você faz? Você vai à pizzaria e come a pizza. Ou seja, você primeiro pensou, aí isso determinou o seu sentimento e agora o seu comportamento. Ou seja, você primeiro desejou a pizza e agora você está devorando a pizza. Isso também é na nossa vida, no nosso cotidiano. A gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente pensa, para que esse pensamento não determine o nosso sentimento e assim o nosso comportamento, ou seja, a gente acaba agindo. E por que isso? Porque quando alguém pensa num pecado, esse pensamento pode determinar o sentimento. Então, esse sentimento acaba virando o pecado em si, né, efetuado. Então é por isso que é muito perigoso naquilo que você pensa. Cuidado com a sua mente. Olha lá o que você está pensando, hein? Pense nas coisas de cima. Buscar as coisas que são de cima. Diga não aos desejos da carne. Depois de aceitar a Jesus, precisamos renunciar à nossa vontade carnal, pois já não temos a velha natureza humana, mas Cristo vive em nós. Tem uma música do Sérgio Lopes, muito bonita, que é Natureza Humana. Não, eu não vou cantar. Não dá pra mim. Mas eu acho uma música muito bonita que resume este ponto. Eu luto contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Nós precisamos lutar contra os desejos da nossa carne. Porque o espírito vai lutar contra a carne contra o espírito. Então veja que você precisa dominar sobre aquilo que você pensa. A Bíblia fala que o pecado jaz à porta, mas sobre ele deve dominar. Quando você pensar no pecado, você não tem que ceder ao pecado, você tem que dominar o pecado. Não, eu não vou cometer este pecado. Então isso faz com que você não ceda aos desejos da carne. Porque cá para nós, o desejo da carne, ele é muito forte. Então, como é que nós vamos vencer esse desejo da carne? Primeiro com domínio próprio, né? Nós precisamos ter domínio próprio, ser o dono da nossa vida, vamos assim dizer, né? Nós sabemos que a nossa vida está em Deus, mas assim, para você compreender que não é porque você sente desejo de algo que você vai fazer aquele algo. Veja bem. Então você precisa lutar contra esse desejo carnal. Viva para Deus. Além de abandonar a velha vida, precisamos desejar com fervor alimentar a alma e o espírito com a palavra de Deus e desenvolver um relacionamento com Ele. Veja que interessante, eu falei agora há pouco da pizza, quem não gosta de uma pizza, né? Tem algumas pessoas chatas que não gostam de pizza, né? Algumas pessoas chatas. Tenho certeza que não é o teu caso. Quando você está comendo uma pizza, você está alimentando o seu corpo, né? A sua carne. Aqui é mais uma ideia de corpo, né? Carne é uma outra coisa, pode parecer parecido, mas não é. Corpo é o nosso corpo em si, a carne é o desejo pelo pecado, é diferente, né? Você está comendo uma pizza, você está se alimentando, ok. Agora, quando você pensa numa outra situação, eu não consigo achar que uma coisa que não seja muito pesada, mas quando você pensa já sei, vou pensar numa outra coisa. Você comeu uma pizza, você alimentou o seu corpo. O que é o desejo pecaminoso nesse caso? É você comer pizza demais. Por quê? Porque entra na questão da glutonaria, o que a Bíblia vai condenar em Lucas 21:34. Então veja que agora você já não está mais alimentando o corpo, você está alimentando a carne, porque é o desejo desenfreado pelas coisas que nós não devemos ter. E há aqui uma outra questão, que é o alimentar a alma e o espírito. Como é que nós fazemos isso? Alimentando da palavra de Deus e desenvolvendo um relacionamento com Ele. Há uma questão muito curiosa sobre a águia. De modo geral, a águia ela tem 2 filhotes. Vai dar sempre 2 filhotes, de modo geral. Entretanto, um desses filhotes vai morrer e o outro certamente viverá. E como é que nós sabemos quem é que vai viver mais e qual que não vai viver? É fácil. Tem sempre um que é mais alimentado do que o outro. Esse que é mais alimentado do que o outro, esse viverá. É isso que é
também a nossa natureza. Talvez seja por isso que a Bíblia vai falar que nós somos como águia. Talvez possa aparecer nesse caso lá no livro de Isaías, né? Por quê? Porque nós temos duas naturezas em nós, né? Nós temos duas questões para alimentar: o espírito ou a carne. Qual é que vai crescer mais em você? Aquele que você alimentar mais. Se você viver uma vida de pecado, então a sua carne vai sobressair, vai ficar forte, vai ficar mais robusta do que o espírito. Então você vai viver uma vida de pecado. Agora, se você dominar sobre o pecado e se alimentar da palavra, buscar o Senhor em jejum, em oração, buscar nos montes, nas vigílias, nas consagrações, você está enchendo a sua alma, né? Você está alimentando a sua alma, o seu espírito. Então, certamente, o seu espírito ficará forte e vencerá a carne. Portanto, assim como a águia, vemos o seu filhote, aquele que é mais alimentado sobrevive, assim também é a nossa vida espiritual. Vai sobreviver aquela parte que nós alimentarmos mais. E, portanto, então se alimente mais da palavra. A Bíblia vai dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Conclusão. A santidade é primordial na caminhada do cristão. Sem ela é impossível nos aproximarmos do Senhor. O caminho não é fácil, mas o Espírito Santo é o grande auxiliador nessa jornada. Basta permitir a liberdade para que ele atue. Então siga em frente em sua jornada, sempre clamando ao Salvador. Portanto, você vai viver uma vida de santificação. Você vai procurar se santificar diante de Deus. Mas é muito interessante também que você vigie, porque o fato de você estar sempre nas escolas dominicais, o que é muito saudável até, nos cultos públicos, né, nos cultos de departamento, nos cultos de adoração, você precisa também se desviar do pecado. Lembra que eu falei lá no início que é estar separado do pecado? Então, ou seja, você pode até, numa determinada situação, estar no meio de pessoas que praticam pecado, mas você não vai praticar aquele pecado só porque está todo mundo fazendo. Você, por alguma razão, está ali, talvez no seu trabalho, às vezes na sua escola, por exemplo, está todo mundo fazendo algo errado, mas não é porque as pessoas estão na escola ou em outro lugar que você esteja, que está todo mundo fazendo errado, e que você vai fazer também? De maneira nenhuma, você é diferente. Você tem uma vida de santificação. Então, santificação implica mais, na verdade, né? Implica mais em você se afastar do pecado do que necessariamente estar orando, porque há pessoas que oram muito, mas não vigiam nada. Então, não vai adiantar muita coisa, né? É saudável a oração, mas a pessoa não tem uma vida de vigilância e também não vai adiantar muito, porque vai orar e não vigia e vai pecar. E aí? Então, a santificação, ela está mais entrelaçada com a ideia de você se separar do pecado. Se o pecado está vindo lá, eu vou passar por cá. Você se desviar, você não está junto, né? Como diz lá em Salmos 1, né? Que é para... Vou ler aqui para você fixar bem esse negócio. Olha só como fala. Salmos capítulo 1, versículo 1, podemos falar, né, que apesar que geralmente, de modo geral, Salmos não tem capítulos nem versículos, né? Salmos 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então veja que são 3 pontos aqui que você precisa fazer. Não andar segundo o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Então isso aqui é o ponto da santificação. Você está separado. Vamos praticar. Número 1, resposta pessoal. Número 2, a mente, pois dela procedem todos os pensamentos que determinarão nossos sentimentos e comportamentos. Número 3, aquele que é separado do mal. Então que você continue assim, separado do mal, buscando a santificação no Senhor, vivendo uma vida de santificação, claro, de oração, de jejum, de ler a palavra do Senhor, meditar na sua palavra de dia e de noite para não pecar contra o Senhor, viver uma vida de se desviando do pecado, tendo coragem. É assim que você será e continuará sendo uma pessoa completamente santificada ao Senhor, separada para Deus. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno.
Tchau!